Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou tentar nesse vídeo explicar para vocês como é possível se organizar no Mendeley, tá? Então, se você tem bastante artigo que você anda usando aí nos seus trabalhos acadêmicos, o Mendeley, além de você guardar os seus artigos, né, os seus documentos, você também consegue organizá-los. Vou começar aqui já pedindo para vocês se inscreverem aí no canal e também darem uma olhadinha no Instagram e no nosso Telegram. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é o seu login no Mendeley Reference Manager com a mesma senha que você usava lá no Mendeley Desktop. Aí, começando aqui, abrindo todos os seus arquivos, você vai poder filtrar eles através dos autores, ou então, se você preferir, pelo ano, né, de publicação, ou pelo título dos trabalhos, ou então até pela data que você adicionou cada arquivo aqui no Mendeley, tá? No meu caso, para organizar os trabalhos, eu prefiro filtrar aqui pelo ano, tá? Filtrando pelo ano, eu vou identificar logo aqui no início que os artigos mais antigos provavelmente vão ter algum problema com falta de dados para que eu faça minha referência bibliográfica. Por exemplo, esses primeiros aqui ficaram faltando o ano de publicação. Então eu sei que eu preciso preencher. Aí, depois disso, o que que eu vou ver? Alguns podem estar faltando os autores, e para eu saber se está certo ou se está errado, uma forma simples é clicar sobre o autor e identificar se ele está com o DOI preenchido, tá? Então, o DOI é um número de referência de cada artigo e o número, né, da publicação desse artigo, então indica em que revista ele está publicado, o autor, o ano, o título, então ele facilita, porque quando o DOI está preenchido, todos esses dados também ficam preenchidos automaticamente. Aqui eu dou um exemplo para vocês de Grunau, aqui esse autor. Quando eu clico sobre ele, eu percebo que o DOI não está preenchido. Então, uma forma de conferir se realmente os dados estão corretos é clicando, né, sobre o arquivo. Só clicar nesses três pontinhos e aí colocar para abrir o arquivo. E aí eu vou perceber que eu não baixei o arquivo aqui por completo, então provavelmente foi por isso que ele não baixou o DOI. Então eu tenho que ir atrás desse número. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o título, né, e vou procurar na internet o DOI. Eu geralmente procuro no Google, então vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Eu seleciono o título e vou lá para o Google e faço uma busca com o título do artigo. Coloco aqui o título, né, do artigo para eu procurar, faço a busca, eu vou procurar aqui na PubMed, que eu tenho certeza, né, que vai ter o DOI. Eu pego esse número então, copio ele e levo lá para o Mendeley. É bem simples. Então, entrando aí no Mendeley, eu vou procurar onde ficam as identificações e vou colocar aí o número do DOI. Aí ele já aparece, né, automaticamente, ó, o abstract, o autor, o ano, tudo certinho. Então, quando eu voltar lá para todos os meus dados, eu vou saber que o dado foi completado, né, com sucesso. Aí, outra forma da gente continuar organizando é filtrar os arquivos pela revista de publicação. Então, você vai clicar sobre o filtro de revista e aí você vai selecionar aí as primeiras revistas, vai dar uma observada se o DOI está inserido. Se não, você tem que colocar manualmente, tá? Geralmente, quando você coloca as revistas, as primeiras que vêm para você arrumar são as de livro, então provavelmente você vai ter que colocar as informações de forma manual ali do lado, tá? É, aí eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo aqui.
Eu vou procurando, né, nas identificações de cada arquivo, se o DOI está presente, e eu começo a perceber que os primeiros provavelmente não estão com DOI, porque são documentos que não têm essa numeração. Então, esse aqui, por exemplo, é um artigo de congresso. Eu vou clicando em um por um, vou vendo se tem o DOI. Se não tem, eu tento procurar, inserir, né? E assim vamos nós, ok? Sugiro vocês também fazerem isso. Quando tem outras informações, eu também coloco. Então, esse aí, por exemplo, tem o ISSN, então eu vou atrás e coloco também, ok? Depois eu procuro o DOI, faço a mesma coisa, busco na internet, no Google. Geralmente os primeiros sites são PubMed ou alguma outra base de dados, e aí geralmente nelas tem o número do DOI e fica fácil encontrar essa numeração para a gente ter completo os dados de cada artigo, tá bom? Seguindo com os outros, eu percebo que os primeiros realmente são mais artigos relacionados a livros, né? Por isso eu tenho que colocar os dados de forma manual e por isso que não tem o DOI, ok? Então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para vocês. Para eu ter certeza que foi feito, né, com o DOI e não de forma manual, eu sempre clico ali na lupinha para ele fazer a busca e procurar direitinho, tá? Então, eu sugiro que vocês façam sempre isso. Encontrou um artigo de vocês que está com o DOI preenchido, cliquem na lupinha e para ter certeza, tá, que os dados foram preenchidos corretamente. Depois que todos os meus arquivos estão com as informações completas, aí uma outra forma de organizar todo esse material separando eles por pastas, tá bom? Então, uma coisa interessante de se fazer é vir aqui na lateral e separar por pasta. Aqui eu tenho algumas pastas já que eu usei, por exemplo, uma com um artigo de 2019, outra nomeada como Fernanda, outra como Michele, que foram trabalhos em parceria que eu fiz com outras pessoas. Então, é, fica legal aqui colocar nessas pastas os artigos que eu usei com essas pessoas. Se eu quiser criar pastas novas, é só dar outro nome. Por exemplo, se eu quiser fazer uma aqui relacionada à dor em recém-nascido, que é o tema, né, que eu trabalho. Então, é só eu criar uma pasta. Se eu quiser fazer uma outra pasta falando sobre a avaliação automática da dor, né? Então, vamos por aqui, eu posso colocar ah, automatização da avaliação de dor. Ah, se eu quiser separar também os artigos com outro tema, por exemplo, escalas de dor. Então eu posso ir inserindo vários temas, né? E aí ir relacionando todos esses arquivos que eu tenho de acordo com o tema escolhido. E que é interessante aqui no Mendeley é que quando você coloca um arquivo, né, para dentro de uma pasta, ele não sai das suas referências gerais. Então, ele sempre vai estar na sua pasta de todas as referências. Você leva ele para a pasta que você quer, por exemplo, eu peguei esse aqui de Kong e coloquei na pasta de dor em recém-nascido, tá? Quando eu volto lá para todas as minhas referências, o que eu vejo é que ele continua presente lá junto com os outros arquivos, tá bom? Por exemplo, esse autor, ele escreveu esse artigo em 2013, então eu posso fazer uma busca aqui pelo ano, né, de 2013, ou pelo nome dele, aí eu vou ver aqui que no ano de 2013 ele permanece aqui junto com todas as referências. Então ele está tanto dentro da pasta, tá?
Vamos ver lá, ó, do ano de 2013. Aí, ó, ele tá aqui, tá? Ele tá junto com todas as referências e também está na pasta de dor em recém-nascido. Depois, se eu quiser renomear essas pastas, eu também consigo, tá? Depois, se eu quiser colocar uma pasta dentro de outra pasta, também é possível. Isso é uma coisa bem interessante, principalmente quando a gente escreve um artigo ou a gente está escrevendo nosso TCC, né? E a gente quer separar os artigos por capítulos, né? Então, quais artigos eu usei na minha introdução? Então, eu posso colocar aqui introdução e separar para dentro dessa pasta todos os artigos que eu usei na introdução. Depois, artigos que eu usei, por exemplo, na discussão. Então, eu posso fazer uma pasta aqui de discussão e aí eu coloco aí dentro da discussão todos os artigos que eu usei na discussão. Então, da pasta artigo, eu pego artigos aqui de dentro e coloco dentro de subpastas, tá? Fica bastante interessante essa organização. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam se organizar melhor por aqui. Lembrando que toda vez que a gente preenche todos os dados aqui no Mendeley, fica mais fácil depois fazer as referências e citações lá no Word, tá? De forma automática, sem precisar ficar digitando depois um por um, tá? E reestruturando tudo. Então, sempre mantenham seus dados atualizados, os seus arquivos todos completos aqui, para que depois o seu trabalho fique mais fácil lá, ok? É isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem deixar mensagem aqui para mim que eu vou tentando responder todos vocês, ok? Se você gostou do conteúdo, eu peço para você dar um like, curtir e se inscrever na página do YouTube, do Instagram e do Telegram. Nos vemos então nos próximos vídeos. Um abração da Tati.